Muitas vezes estamos na nossa rotina, nossos procedimentos habituais, e de repente Deus quebra essa rotina. Deus nos dá algum sinal, Deus muda alguma conduta e essa rotina ela é quebrada. A Bíblia fala sobre isso? Olá, sou o Pastor G. Seja bem-vindo ao canal. A proposta do canal é difundir a palavra de Deus. Bem, como eu tinha dizendo, será que a Bíblia fala sobre essa quebra de rotinas que Deus faz em nossas vidas? E para que Deus faz isso? Deus faz isso sempre para que nós nos aproximemos dele. Mas a Bíblia fala. Aqui nós vamos usar o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6, que mostra uma quebra de rotina na vida de Moisés. Assim está escrito: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moisés: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Antes de nós comentarmos sobre essa quebra de rotinas, é primeiramente interessante entendermos o que é rotina. O que é uma rotina? Rotina são procedimentos padronizados. É um caminho habitual, é uma conduta habitual, um comportamento habitual, é um hábito. É a realização de alguma ação ou de algo sempre da mesma maneira. A rotina tem dois lados. Tem um lado que é bom, porque vai nos trazer uma organização, vai nos trazer um método, vai nos trazer uma falta de surpresa, no sentido de sermos surpreendidos por algo que a gente não esperava, porque nós temos aquela rotina de fazer certas coisas. No entanto, por outro lado, a rotina pode levar à estagnação, leva ao desânimo, porque aquela rotina acaba cansando a pessoa, acaba afastando a pessoa, às vezes, da sua família. Ela, por exemplo, cansa da rotina do emprego, cansa da rotina do trabalho, e ainda tem as coisas mais graves que a pessoa cansa, o pessoal fala da rotina do casamento, por exemplo. Isso leva ao isolamento. E até na vida natural, para se romper isso aí, tem que ter uma quebra de rotina. Na vida espiritual, a mesma coisa. Existe a rotina do dia a dia que pode nos afastar, além de nos afastar da família, por exemplo. Tem muita gente que tem a rotina do trabalho tão intensa que não tem tempo para o marido, para a mulher, para os filhos. Essa rotina do dia a dia se corre, e a pessoa acaba até se afastando, se isolando da sua família, por exemplo, dos seus amigos e assim por diante. E existe algo ainda mais grave, que é a rotina, que eu vou chamar aqui de rotina religiosa, ou rotina na vida espiritual. Por exemplo, a pessoa se cansa da igreja que ela está frequentando. É porque a mensagem do pastor, é porque a equipe de louvor. Não é, na verdade, o problema está nela. Ela entrou numa rotina religiosa, aí virou uma pessoa religiosa. No caso, a gente chama de religiosidade. Ela não tem mais aquele contato com Deus diário, porque a rotina dela a envolveu de tal modo que ela não tem tempo, ou não tem mais prioridade para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E aí a pessoa acaba até se desanimando na fé, fraquejando na fé. Mas Deus é tão misericordioso, porque é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. E quando ele percebe isso, ele quebra a rotina exatamente para que a gente preste atenção e se volte para ele. Obviamente, já alerto aqui, que é uma mão de duas vias. Deus pode quebrar a rotina de alguém e essa pessoa não atender e prosseguir na sua caminhada. É o livre-arbítrio que cada um de nós tem. Deus respeita. No entanto, quando Deus quebra isso aí, quando Deus muda, é para nos abençoar.
É para que nós nos aproximemos mais dele. E foi isso que aconteceu com Moisés. Veja bem, Moisés, está escrito aqui no versículo 1, versículo 3, que ele apacentava o rebanho de Jetro. Moisés era um pastor de ovelhas. E ele tinha uma rotina. Eu morei algum tempo no Rio Grande do Sul e percebi o seguinte: quem trabalha no campo tem que ter rotina. Porque eu lembro que o pessoal acordava 4 horas da manhã para ir lá atender o animal, dar comida, dar ração, dar água, fazer a limpeza, assim por diante. Tem que ter rotina. Nesse caso aqui, tinha que ter essa rotina. Então, todo dia, Moisés pegava o rebanho, ia para um certo caminho, levava para o pasto, levava para tomar água, limpava as ovelhas. Era a rotina dele. Ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque ele foi ensinado assim. Ele era judeu, ele era israelita, aliás. Ele era da nação de Israel, ou do povo de Israel, melhor dizendo. No entanto, a gente observa que essa rotina não o levava a grandes experiências com Deus. E aí Deus quebrou a rotina, porque ele estava num desses dias, apacentando o rebanho, e de repente apareceu um sinal, uma sarça, uma árvore, um arbusto, que ele via que estava pegando fogo, mas na verdade não se queimava. E o versículo 3 disse: agora me virarei para lá. Quebrou a rotina de Moisés. Moisés poderia ter feito o seguinte: opa, não quero isso aqui, vou fugir. Poderia ter ido para o outro lado. Moisés poderia ter ignorado isso. Não, isso deve ser a minha visão que está meio embaçada aqui, eu estou vendo coisa que não existe. Não. Moisés aceitou a quebra da rotina na sua vida e diz: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Tem fogo ali, mas não está queimando. Alguma coisa está acontecendo. E era exatamente Deus ali chamando Moisés para si, para que Moisés tivesse experiências com ele, para que Moisés tivesse mais intimidade. Tanto é que Moisés se tornou o grande Moisés começando aqui. Vamos supor que Moisés não tivesse aceitado a quebra dessa rotina em sua vida. Não seria esse Moisés, Deus ia levantar outra pessoa, mas não seria Moisés que nós conhecemos, o grande legislador, o grande libertador de Israel. E, inclusive, é interessante notar que a rotina de Moisés era boa. Ele não estava fazendo nada de errado, pelo contrário, ele estava trabalhando. Trabalho é bíblico, Deus falou lá para Adão: do suor o teu rosto comerás. Rotina boa, às vezes também nos afasta de Deus, ou nos isola, não só de Deus, mas também da família, dos amigos, como a gente já falou. Mas no caso aqui, indo para a parte espiritual, às vezes, ou muitas vezes, ou podemos até dizer sempre, uma rotina muito forte pode nos afastar de Deus. Aí Deus entra com a sua misericórdia, quebra essa rotina. Eu aceitando essa quebra, essa mudança, eu me viro para Deus, eu me volto mais para Ele e tenho mais contato. E aí minha vida vai mudar. Mas será que existe mais exemplos bíblicos? Sim. Podemos ir para Noé. Noé, então, teve a rotina quebrada, que foi espetacular, porque, veja bem, lá em Gênesis está escrito que não chovia sobre a terra. Era um vapor que regava a terra. De repente, Deus chega para Noé e fala assim, lá em Gênesis 6, faze para ti uma arca. Pensa bem, nunca ninguém tinha visto chuva. Aí Deus chega para uma pessoa que nunca tinha visto chuva e fala assim, faz para ti uma arca que vai chover. Vai vir uma grande chuva, é o dilúvio que a gente conhece. Já pensou a quebra de rotina desse porte? Noé atendeu. Inclusive, ele atendeu e foi muito desprezado, sofreu zombarias, foi chamado de louco, certamente. Mas que negócio é esse, fazendo aí um navio, vamos dizer assim, uma arca, com esse vaporzinho de água aí que não enche nada, só rega a terra tipo um orvalho? Vejam o que a quebra de rotina ocasiona na vida das pessoas. E Noé se tornou o salvador da humanidade, que se não fosse Noé, a humanidade ia perecer. É claro que Deus certamente iria levantar outra pessoa, mas foi com Noé, e hoje, de novo, Noé é o Noé que a gente conhece, porque ele atendeu a essa mudança. Inclusive, lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 15, está escrito, aliás, versículo 22, que Deus falou para Noé, faz uma arca assim, 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 com tantos côvados, dessa largura, desse comprimento. E em Gênesis 6, 22, está escrito assim, fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Aquele Noé que nunca tinha visto chuva, teve uma mudança de vida e ele obedeceu a Deus fielmente. E com isso salvou toda a sua família, inclusive
abrindo parênteses aqui, Noé foi o maior missionário, porque ele salvou toda a sua família. Tem gente que salva todo mundo e perde a família. Noé foi o contrário. Ele salvou toda a sua família. Temos outro exemplo, sim, Abraão. Gênesis 12, o que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa também foi uma rotina muito forte. Porque a coisa é alguém chegar para você e falar, ó, mude isso aqui, você vai para tal lugar. Aí já te dá passagem, já te dá tudo direitinho. Aqui não. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E quem era Abraão? Qual era a rotina de Abraão? Abraão era um grande senhor. Ele tinha, inclusive no versículo 4, Gênesis 12, 4, assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele. O versículo 5 diz, tomou Abraão a Sara, sua mulher, Ló, filho de sua mãe, e todos os seus bens. Então Abraão era um homem rico, era um homem que tinha fazendas, tinha gado, tinha até exército. Lá mais à frente está relatado que ele, com 318 homens, ele derrotou 5 reis. Então veja que Abraão tinha sua rotina diária. Era um homem trabalhador, era um homem inteligente, era um homem sábio, era um homem que tinha um clã, tinha uma tribo praticamente. E aí Deus chega para ele e fala, ó, sai daí, deixa tudo que você tem, leva contigo e vai embora. Sai daí, vai quando eu vou te mostrar ainda. E Abraão se tornou o pai da nação de Israel. Se não fosse por Abraão, nós não teríamos Israel, não teríamos o Messias que veio da linhagem de Israel. Vocês vejam de novo como Deus quebra a rotina para nos abençoar, para nos aproximar dele. Temos ainda Davi, lá no livro de 1 Samuel 16, está lá registrado que Deus mandou Samuel e até a família de Jessé para ungir um rei. Saul já era rei, tinha saído da presença de Deus, tinha desobedecido. Deus falou, não, o reinado de Saul acabou, agora vamos ungir outro. Vai na casa de Jessé. E a Bíblia relata exatamente aqui neste capítulo 16 de 1 Samuel que todos os filhos de Jessé passaram, Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse. Todos passaram. Aí Samuel perguntou, mas vem cá, acabaram todos os rapazes, todos os garotos aí, os teus filhos? E Jessé respondeu, não, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Era outro que tinha rotina. Moisés era pastor, Davi era pastor de ovelhas. Ele tinha essa rotina, tal qual Moisés também tinha, né, que apacentava um rebanho de seu sogro. A mesma rotina Davi tinha. E Davi, lá no campo, ele nem foi chamado à presença, porque ninguém considerava que Davi fosse rei. Pensa bem, está lá no campo, pastor de ovelhas, cuidando de animal, vai ser rei? Não, isso aí, deixa ele lá. Continue ele com essa rotina. Mesmo assim, Deus quis quebrar, foi a rotina de Davi. E Davi se tornou o grande rei que nós conhecemos. Quebra de rotina. Talvez alguém possa falar, mas isso aconteceu no Velho Testamento, no Antigo Testamento e no Novo. Ora, o apóstolo Paulo, qual era a rotina de Paulo? Perseguir a igreja, ameaçar, matar, né? Ele contribuiu com a morte de Estevão, prender homens e mulheres cristãos. Era a rotina de Paulo, ele era zeloso, mas zeloso com o entendimento errado. Ele queria zelar, ele achava que estava zelando pela lei de Deus, quando na verdade ele estava combatendo o próprio Deus. E aí lá em Atos 9 diz isso, que ele ia no caminho para Damasco, exatamente com cartas das autoridades religiosas para prender cristãos. E aí no capítulo 4, no versículo 4, aliás, está dizendo, e caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus quebrou a rotina de Saulo. Ele estava acostumado com aquela rotina de receber autorização para ir perseguir cristão, para prender, para matar. E de repente alguém que ninguém queria, Deus quebra a rotina dele, que Deus tinha um plano para ele. Deus queria que ele se aproximasse dele, Deus. E Jesus fez isso aqui. Ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, Paulo se tornou o grande apóstolo Paulo que nós conhecemos. Nós poderíamos falar aqui de diversos outros personagens bíblicos do Novo Testamento que tiveram a sua rotina quebrada, mudada. Zaqueu. A Bíblia afirma lá em Lucas 19, que Zaqueu era rico, que ele era coletor de impostos, mas ele era corrupto.
E Jesus apareceu, ele subiu numa árvore, ele queria ver Jesus. Jesus falou: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque chegou salvação para sua casa. E Zaqueu atendeu. Zaqueu poderia ter ficado em cima da árvore. Entramos naquele princípio da reciprocidade. Deus quebra a rotina. Deus muda as coisas. Agora a pessoa tem que corresponder. A pessoa tem que aceitar. A pessoa tem que abrir o coração. Porque Deus trabalha assim. Deus trabalha na espontaneidade. Deus trabalha no amor. Deus é amor. Por isso que ele por isso que ele exige, por isso que é necessário que o ser humano abra o seu coração para a operação do Espírito Santo de Deus. Podemos falar de Maria Madalena, que lá em Marcos 16:9 está escrito que Jesus expulsou dela 7 demônios. Qual era a rotina anterior de Maria Madalena? Escravidão espiritual, tristeza, 7 demônios. Não é coisa boa. E quem ensinou a Maria Madalena? Uma mulher que seguia Jesus. Poderíamos falar de Nicodemos, por exemplo, que era doutor da lei. A rotina dele era boa, diferente de Zaqueu, que a rotina era corrupta. Tanto é que quando ele se converteu, ele falou: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou dar metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu devo fraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque houve mudança na vida dele. Quebra de rotina, quebrou. Ele mudou. Jesus Cristo mudou a sua vida. Já Nicodemos era um homem bom. Ele era um doutor da lei. Ele era entendido nas Escrituras. Ele era um homem respeitado na sociedade. E ele teve aquela dúvida que está lá em João 3. Jesus falou: é necessário nascer de novo. E Nicodemos falou: mas Senhor, como é que vai nascer de novo sendo velho? Vai entrar de novo, né, no ventre de sua mãe, na barriga de sua mãe? Vai ficar grávida de novo a mulher? E Jesus falou: não, não é isso. É necessário nascer da água e do Espírito. E aí ali houve uma quebra na rotina de Nicodemos, que ele era um homem que estudioso, tinha aquela rotina de estudo da lei de Deus, um homem justo, um homem íntegro, respeitado. No entanto, aquela rotina não estava levando a se aproximar de Deus, como aconteceu a partir daqui. Inclusive, quando Jesus morreu, ele foi um que foi lá no sepulcro resgatar o corpo de Jesus. Olha a mudança. Quem sabe, nessa ocasião, nesse exato momento, Deus está quebrando a sua rotina. Deus está mudando alguma coisa em sua vida, te dando algum sinal para que exatamente você descanse um pouco, desacelere um pouco, mude um pouco essa rotina, preste atenção naquilo que Deus está te mostrando, preste atenção naquilo que Deus está fazendo para que você se aproxime dele. Abra o seu coração. E aí você vai ver que essa quebra de rotina que Deus vai fazer na sua vida, em nossas vidas, vai nos abençoar, pois vai nos aproximar dele. E assim seremos grandemente alcançados pelo amor, pela graça, pelas bênçãos do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, do conteúdo, deixa aqui o seu like, faça um comentário, inclusive com algumas dúvidas, se você tiver, e se inscreva no canal para não perder futuras notificações e o conteúdo desse canal. Deus te abençoe, muito obrigado.